Aê, com essa deliciosa levada do André Bujanra, a gente começa o nosso As de Aspas. Então aí, mais um segmento em que a gente vai trazer aqui um par de aspas. E nosso convidado do dia, Ian Neves, vai tentar adivinhar e comentar. Vamos ver ali quais são as opções mesmo? Relembrando, ou é de Paulo Leminski, ou é de um nobre inglês chamado William Ward, século XIX, ou é caixa de comentários do G1, ou é Fernanda Takai. Todos dizeres famosos sobre trabalho, apresentados aqui com aquela maneira cringe de sempre. Maneira cringe que, diz o Ian aí, já tá fazendo a curva. Vai virar cool já já o cringe. Cadê? Não basta ser sincero, ter caráter, ser honesto. Gotta work like Kirk e o Vulcano. Bom, já ficou claro, mas vai lá, Ian. A audiência já sabe. De quem que é essa aí, vai? Por eliminação, né? A Fernanda Takai. Fernanda deve ser do Takai. Pato Fu, né? Isso aí. A letra. E aí eu queria dizer uma coisa, gente. Manda. Eu falei muito já sobre teoria marxista, falei sobre trabalho e tal. Eu queria dizer uma coisa. A minha mãe, ela é fã roxa de Star Trek. Assim. Uau! Ela é muito, muito fã. E ela, quando ela engravidou de mim, a primeira opção dela de nome não era Ian. A primeira opção de nome dela era James Tiberius. Olha! James Tiberius. A minha mãe queria colocar meu nome de James Tiberius. Então eu queria aproveitar, deixa aqui, para mandar um beijo para minha madrinha, que convenceu a minha mãe a não dar ouvido aos hormônios e não colocar meu nome de James Tiberius. Se bem que eu tenho um sentimento ambíguo, assim, com isso, porque nascer com o nome James Tiberius é praticamente nascer com um nome artístico já pronto, né? Eu nunca Cara, tinha imagina. imaginado. Você deu Essa sorte. é uma que o roteirista do Brasil deixou de aprontar com a gente, né? É. O Ico, Seria James entendeu? Tiberius Neves, exatamente. Uma pessoa comentando no chat. Ia ser muito Imagine, engraçado, diga-se de cara. passagem. Então, minha mãe perdeu a oportunidade de arruinar minha vida, mas também perdeu a oportunidade de fazer uma piada fantástica. Quem é que tá puxando os revolucionários no Brasil? Não, é o James Tiberius. Eu ouvi falar dele. Puta que pariu. Ia ser muito ridículo, né? Ninguém ia me levar a sério. Ó, você deu sorte, podia ter enfim. sido Spock. Podia, mas eu não sei. A minha mãe era fã do Kirk, sei lá. Ela gosta dessas coisas, assim. Aí Oi, eu sei que ela provavelmente tá assistindo, né? Porque ela me apoia pra caramba. Beijo, mãe do Então, eu já Pô, que vou da aí mandar esse clipe pra minha madrinha também, porque ela não sabe como ela foi importante nesse aspecto. Né? Beijo, madrinha do Ian. Ian, deixa eu te versar aqui na obra miraculosa do Pato Fu. Eu já disse que eu sou um homem apaixonado pelos meus tesouros. Cá está, autografado por Fernanda Takai. Olha só. Esse ser humano, Maravilhosa. assim, completamente fora da curva. Obrigado, Fernanda. Isso aqui é... Enfim. Ian, na discografia lá, você vai encontrar algumas letras sobre trabalho, né? Tem a letra de Spock, que fala de uma certa ética de trabalho e recomenda juntar um Kirk e um Spock antes de trabalhar. E tem uma outra, rapaz, que diz: o lucro é do patrão. O Vida de Operário. Vida cara, de como eu gosto dessa operário. música. Então, lá Eu conheço essa, o refrão essa eu é vida conheço. de o refrão é o lucro é do patrão, né? E aqui, por outro lado, diz assim, ó, para trabalhar tem esse jeito aqui que você junta Kirk e Spock. Eu fiz uma análise da música no vídeo ensaio, a gente conversou com a Fernanda depois, ela disse que a minha interpretação tá ok, né? E quando ela fala em juntar Kirk e Spock, ou quando o Pato Fu fala em juntar Kirk e Spock, é juntar a passionalidade do humano, o Kirk, né? O desejo, a vontade, com aquela racionalidade impenetrável do vulcano Spock, entendeu? Então tem ali assim uma concepção de ética de trabalho bem estabelecida na letra do Pato Fu, que não se deixa também, ou não permite ignorar o aspecto da exploração, né? Previsto na outra letra lá que nos avisa que o lucro é do patrão, Ian. Sim. Eu acho interessante isso. Eu não conheço muito Star Trek, nunca foi muito a minha coisa, assim. Eu sou praticamente... Você é novo vou ser demais. deserdado, né? Jovem. Mas eu nunca peguei pra revisitar também. Só vi o filme ruinzão novo, assim, que a galera que é fã não gosta. Mas eu fico pensando no seguinte. Você falou da união do passional com o racional, digamos assim, no mundo do trabalho, né? Uhum. Eu acho incrível que a gente tem muita dificuldade de imaginar um mundo novo, né? E eu entendo isso porque o que é familiar é muito confortável pra gente. Então, por que é tão fácil
ser de direita liberal, assim, e até de extrema direita. Porque basta você defender o mundo que as pessoas já conhecem. E as pessoas têm muito medo do desconhecido, não é? As pessoas têm muito medo do futuro, medo do que pode ser. É muito mais confortável a gente ficar no calor do conhecido, da zona do que é familiar, né? E não é à toa que filmes de terror justamente brincam muito com o desconhecido. A gente não consegue imaginar muito bem um mundo no qual o trabalho tenha outra função a não ser nos dar dinheiro para o sustento, né? Um mundo no qual a gente trabalhe para viver e não viva para trabalhar. E uma coisa que sempre faz com que os ânimos fiquem em polvo rosa é quando eu dou exemplo de certos trabalhos em experiências socialistas. Então a gente falou do Chile, por exemplo. Eu tenho um vídeo ensaio falando sobre, fazendo um jabazinho aqui, né? Eu tenho um vídeo ensaio sobre o Augusto Pinochet, né? Para, inclusive, relembrar o 11 de setembro, o ataque terrorista que os Estados Unidos fizeram lá no Chile. E o Chile teve uma breve experiência de orientação socialista que foi alcançada através das eleições burguesas. Então, é uma experiência bastante interessante. E o que aconteceu? No Chile, nós tivemos um ímpeto de trabalho voluntário gigantesco. Por quê? O Chile tinha um problema muito sério de acesso à moradia. O governo começou a disponibilizar material e terreno para a construção de moradias populares e muitas pessoas se voluntariaram para trabalhar nessas construções de moradias populares. E aí muita gente que vive nesse mundo no qual a gente não consegue sequer imaginar trabalhar por uma razão que não seja a nossa remuneração, não consegue imaginar que as pessoas iam se voluntariar para fazer alguma espécie de trabalho. Mas aí imaginem, e se a gente tivesse a clareza de que a gente está trabalhando para que o mundo se desenvolva. Para que o mundo se desenvolva em direção a um lugar no qual as pessoas tenham mais dignidade. Isso aqui é uma coisa que já foi realidade. Eu estou dando um exemplo histórico aqui, não só porque eu sou historiador, mas porque ajuda a gente a tirar um pouco esse tipo de visão de mundo da área da especulação e da área do desconhecido, né? Eu poderia dar uma série de outros exemplos também. Em Cuba, nós tivemos uma experiência de trabalho voluntário para a construção de moradias também bastante semelhante. Cuba tinha um problema muito mais sério ainda de moradia do que o Chile, né? Então, eu acho interessante não só a parte racional do trabalho, né, mas essa parte passional do trabalho. Não sei vocês, mas em mim viria com muito ímpeto se eu soubesse que todo o meu trabalho está sendo feito em direção à melhoria da qualidade de vida da nossa classe trabalhadora. Tá aí, Ana, olha lá, ó, não adianta juntar o Kirk com o Spock, o coração com o cérebro, sem a permissão para buscar um objetivo maior. Sim. Que nos é retirada, Ana. A gente não consegue cooperar nem que a gente quiser. É muito difícil cooperar dentro do capitalismo, mesmo se a gente tivesse a vontade. Eu ia complementar, não basta ser sincero. Ter caráter, ser honesto. Mas realmente, sempre quando eu penso no trabalho, eu penso na outra música, no Vida de Operário mesmo, né? Que é como é que é? Fim do expediente. Fim de expediente. Eu não agora tenho a letra aqui. Vai, Ana, comenta aí que eu vou achar a letra Cartão aqui. de ponto. Operários saem da fábrica cansados da exploração. Direto e reto. Eu sempre penso nisso, assim, quando eu tô voltando para casa, sabe? Fim de expediente, 5:30, cartão de ponto. Operários saem da fábrica cansados da exploração. Para por aqui para não passar mais vergonha. Acho que é por aí. O cringe é o novo coach, eu falei, ônibus, vocês têm que abraçar o cringe. Mas agora não já dá tá pra ficar na feito. fronteira, tem que ser... Nossa, a galera vai começar a me chamar de James Tiberius Neves agora. Tem que ser ou 100% cringe ou nada cringe, não dá pra ficar meio cringe, senão... Não, eu não concordo plenamente com você. Mas realmente, assim, essa coisa mesmo de entender entender uma paixão no trabalho, assim, volta pro assunto que a gente estava comentando antes, né? De ver o trabalho como uma extensão... é difícil falar isso, assim. O pessoal do chat estava falando da frase do ame o que você faz e você não trabalhará um único dia. Faltou essa frase, sabe? Ou a sua variação, trabalhe com o que você ama e você vai passar a odiar isso todos os dias. E isso vem revestido de uma sabedoria oriental também. É uma coisa, uma vez um sábio chinês disse, sabe? Tem essa coisa também.
E é uma mistura, assim, que é muito perigosa, porque, de novo, assim, eu tenho que puxar para minha experiência, assim, como professora. Você gosta muito do seu trabalho e o que acontece é que o seu trabalho engole a sua vida, né? Porque você vai aceitando mais e mais e mais coisa, porque, afinal de contas, você gosta do seu trabalho e, de fato, aquilo é legal, mas não há uma fronteira. Não há uma fronteira entre o trabalho e a vida. Não há uma divisão assim entre essas coisas. E aí, de novo, fica muito mais difícil você se perceber enquanto trabalhador, porque você acha que aquilo simplesmente é a vida, né? Perfeito. Sim. Bora pro nosso Clube do Fim. Quero saber o que a galera que nos acompanha está dizendo, pô. Teobaldo, conta pra gente o que tá chegando aí. Então, seguindo aqui a deixa do que a Ana estava falando, a Letícia Mamãe Cansada nos diz que esse mundo nós contra eles precisa mudar. Não aguento mais. Todo dia o cidadão é feito de palhaço. Bom, vou deixar o comentário pro Ian, mas quero dizer que se ela é mamãe cansada, essa live é dedicada a ela. A Mãe Cansada é uma instituição brasileira a ser respeitada aqui. Sim, a mãe cansada é realmente difícil. Eu ficaria surpreso se fosse mãe não cansada, assim. Isso me pegaria de surpresa. Essa lógica de nós contra eles é importante justamente numa coisa que eu falei mais cedo, que é numa estrutura no qual o emprego não é um direito. Então, a lógica de nós contra eles cai como uma luva, justamente no lugar no qual o emprego tem que ser disputado. E eu quero salientar para todos vocês, né, que a gente tem a fórmula pessoas desempregadas ou pessoas com subempregos e muito trabalho precisando ser feito, tá? Não falta trabalho precisando ser feito nem no Brasil e nem em nenhum lugar do mundo. Então, a estrutura, ela tem um propósito, tá, gente? O desemprego não é o capitalismo falhando no seu propósito. O desemprego é o capitalismo fazendo com que o seu propósito seja atingido assim de maneira categórica, tá? O desemprego é uma absoluta necessidade no capitalismo. E aí, quando a gente tem essa massa de desempregados, claro que a lógica vira nós contra eles. E, inclusive, a gente tem observado cada vez mais, gente, com a ascensão do fascismo na Europa, a lógica de nós contra eles, sobretudo direcionado a imigrantes. Vocês já ouviram isso, inclusive, nos Estados Unidos? De que os mexicanos estão indo para lá para roubar os empregos. Mesmo isso não tendo nenhum tipo de evidência estatística, mesmo isso sendo um baita de um espantalho, sabe? Mesmo todas as estatísticas e estudos mostrando que onde há imigração, há desenvolvimento econômico, mesmo com o Brexit, que diminuiu vertiginosamente a imigração no Reino Unido, fazendo com que eles entrassem numa tremenda crise econômica por falta de mão de obra, mesmo assim, a lógica continua sendo essa. E não é porque os imigrantes de fato roubam empregos, mas é porque eu disse, o desemprego é uma absoluta necessidade para o capitalismo. E é importante que a classe dominante te convença de que a causa do desemprego não é a estrutura, que a causa do desemprego é X, Y, Z, espantalhos, assim como o fascismo sempre faz, de botar medo na pessoa com aquilo que ela desconhece. E com a resposta de Ian, a mamãe cansada, nós encerramos a nossa conversa sobre trabalho. A grande descoberta do dia para mim é a de que Ian Neves teria se chamado James Tiberius. Você imagina essa realidade paralela. O Ian é um cara importante, é um ponto de virada, não é nem para o YouTube, é para o pensamento político no Brasil. Ele representa uma novidade nisso. E aí daqui a um tempo nós vamos ter que olhar para trás, analisar isso com seriedade e falar, imaginou, quem estava tocando aí essa coisa de revolução? Não, era um James Tiberius, o mesmo da ponte da Enterprise, que é o nome do Kirk, né, galera? Sabe disso? James o nome do Kirk. Kirk. Que oportunidade perdida em Mãe Neves. Caraca, você agora... Sensacional. Vai rever o seu passado, viu? Ian, obrigado por estar com a gente aqui, tá, cara? Muito obrigado por ter bancado essa estreia, ter, né, de alguma maneira aqui também ter se disposto a passar esse risco aqui, né, cara? Toda a estrutura novinha aqui e tal. Obrigado, Ian, de verdade mesmo, cara. Obrigado você, gente. Eu queria obrigado. Também pedir a licença para dar um recadinho. Manda, por favor. Aproveitar aí o público que provavelmente não conhece o meu trabalho, né? Eu sou militante comunista, sou professor de história e eu faço parte de um coletivo, que é esse coletivo aqui, a Soberana.
A Soberana é um coletivo que disputa a consciência e a organização da classe trabalhadora, sobretudo utilizando as ferramentas digitais. E esse ano a Soberana está focando em construir as suas frentes de massas. Então, nós temos uma série de frentes de massas que tem a intenção de oferecer serviços e de organizar certas categorias de trabalhadores que são precarizados e superexplorados utilizando ferramentas digitais. Então, eu dou um exemplo. Nós temos a frente de massas de saúde mental, que é o SAMECA, Saúde Mental Camarada. É uma frente de massas que busca organizar trabalhadores da saúde mental, psicólogos. Olha que da hora. E busca oferecer o serviço de atendimento de maneira acessível, num formato de pague o quanto você pode. Então, tem pessoas que não pagam nada, tem pessoas que pagam valor cheio, e se você paga valor cheio, saiba que você está ajudando uma pessoa que não tem acesso a conseguir o acesso, porque é como se uma pessoa sustentasse a outra. O SAMECA é um tremendo de um sucesso, serve também para organizar esses trabalhadores que muitas vezes são precarizados por planos de saúde, trabalham à distância utilizando ferramentas digitais como Zoom, Meet, etc. E essas pessoas se organizam para se enxergarem como classe e para se formarem mutuamente. As formações são constantes, o debate sobre psicologia é constante. Então, é uma das frentes que a gente teve e que está tendo um sucesso absoluto, assim. Nós temos também uma outra frente de massas, que é a mesma coisa, só que para organizar professores, que é o Zoia Prestes, né? Mesma coisa para organizar professores, para oferecer serviços de disciplinas multidisciplinares, né? Ficou redundante isso, né? Mas serviços multidisciplinares e também organizar a categoria precarizada dos professores, que são autônomos, que trabalham à distância, que dão aulas particulares. Mesma coisa, organizá-los como classe, fazer com que os professores se entendam como classe e oferecer serviço para pessoas que necessitam, né? Nesse mesmo formato solidário. E, por último, nós temos o Júri, que é o Juristas Revolucionários, que é também uma organização que organiza juristas, né? Seja estudantes de direito, advogados e tudo que está entre essas duas coisas, mas esse não oferece, né? Porque ele segue o código de ética da OAB, então não é uma frente de massas para captação de clientes, é uma frente de massas para tornar a informação acerca da burocracia e das instituições do Estado brasileiro mais acessíveis para a classe trabalhadora. Porque muitas vezes as pessoas não conhecem o próprio direito, né? As pessoas não sabem como o próprio Estado funciona e como elas podem operar dentro desse Estado burguês brasileiro. Então, nós temos essas 3 frentes de massas, estamos prestes a construir mais, e caso vocês queiram conhecer, busquem aonde a gente tem tudo isso agregado, que é o nosso Discord, discord.gg/soberana. Lá dentro vocês vão encontrar todas as informações. E queria dizer também que meus camaradas da Soberana estão no dia de hoje, 1º de maio, nas ruas, nas manifestações, participando e cobrindo. Já nas nossas redes vão ter vídeos falando sobre o que aconteceu nas manifestações de rua. A gente tem esse tipo de divisão de tarefa, sempre ir para as ruas e ir para a internet, tudo de maneira simultânea. É isso, gente. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pelas frases, pela oportunidade dos comentários e muito obrigado pela oportunidade de falar para 3.000 pessoas que meu nome deveria ter sido James Tiberius. Oi, Ian, para completar, cara, você mencionou aí, a gente acha Soberana, então, no Discord. Vamos só repetir o endereço aí pra galera, por gentileza? Nós temos um site também, né? Que então, se vocês procurarem soberana.tv, nós temos Soberana. um site, lá no site vocês encontram tudo. Beleza. É isso aí. Mas o nosso Discord é onde a gente está agregando principalmente a atuação dessas frentes de massas que eu mencionei. Então, se vocês quiserem também, ou sendo profissionais da saúde mental, da saúde mental, da educação, ou juristas, e querem se organizar como categoria, recomendo. E se vocês querem serviços de diversas disciplinas, querem atendimento de saúde mental ou querem alguma forma de orientação para entender alguma burocracia ou alguma institucionalidade do Estado, nós temos a oferta também a partir dessas frentes de massas. Maravilha. Né? Então fica a dica aí. O nosso site agrega tudo, mas o Discord também vocês serão muito bem-vindos. Se entrarem lá, podem até conversar conosco e tirar todas as dúvidas. Se alguém aí, não sei se... Deve ser raro esse exemplo, né? Não conhecia o Ian, está conhecendo o Ian aqui pela gente, eu fico muito feliz, muito satisfeito, assim, realizado de fazer essa apresentação, né? E o Ian, nesse caso, iria dizer o que para essas pessoas? Onde encontrá-lo, Ian? Onde encontrar o conteúdinho do Ian aí, pô?
O meu canal começou como História Pública, então se você procurar História Pública nas redes, você vai me encontrar. Mas eu tô lentamente transicionando para Ian Neves, o título dos meus canais, porque as pessoas começam a familiarizar mais o meu conteúdo com o meu nome. Então não é James Tiberius Neves, infelizmente. Se você procurar Ian Neves em todas as redes, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, no próprio Discord, você vai me encontrar. Então fica aí a dica. Se você quer seguir o meu Instagram, @historiapublica_, já tinha alguma pessoa que tinha pego o nome, então eu tive que pegar assim. Lá é onde eu me comunico mais com todo mundo, posto stories, respondo DM e tal. Então lá é a rede que vocês conseguem encontrar todas as outras. Obrigado. Pô, quero convidar o Ian também, na sinceridade, e também o público a conhecer o nosso outro projeto. Vou aproveitar para fazer uma divulgação aqui também, que é a TV Cringe. O nome. É o nosso canal assim que tem os vídeos mais trabalhados, editados, roteirizados, né? E a gente está iniciando agora, numa outra cenografia que está aqui no mesmo estúdio aqui do lado. Então é no YouTube, @TV Cringe Brasil. Também não tinha só TV Cringe, já tinha levado embora. Eu meti o Brasil ali para poder garantir o Nossa, nome. oficial, né? Tem que pôr oficial em tudo. Brasil, oficial. O Meteoro também era assim. Não tinha Meteoro, vai Meteoro Brasil. Ian, obrigado, tá, cara? Mesmo. Obrigado, mesmo. gente. Eu vou guardar esse agradecimento para sempre, cara. Foi uma estreia assim importante pra gente, difícil de chegar nesse momento, de entrar ao vivo com a estrutura nova. E aí a gente conversou muito internamente. Quem é o cara que a gente quer que venha aqui? Não, tem que ser alguém que ainda não veio e tal. Quem? O Ian. Aí todo mundo ficou alegre assim com o seu nome e 2 vezes mais alegre quando você confirmou, cara. Valeu, Ian! De verdade. Valeu, gente. Obrigado, de coração. Nosso Valeu, James. As de Aspas fica por aqui. Tchau, tchau. Até breve.